Já convido todos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Judas. Judas, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 13. Com a graça de Deus, vamos concluir hoje a exposição destes versículos. Judas, do 8 ao 13. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu já lembro o título do sermão, que é Marcas Distintivas dos Apóstatas, a terceira parte. Marcas Distintivas dos Apóstatas, a parte 3, e a última parte, a parte final. Diz a suficiente palavra de Deus: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Amém. Oremos. Recorremos, Senhor bendito, Deus soberano, a quem o Espírito Santo moveu Judas a escrever estas verdades. Pedimos, ó Deus, o favor, a graça, a ação e unção do Espírito, ó Deus, para expor, ó Deus, e concluir essa série de sermões que apresentam, ó Deus, esses indicativos, essas marcas, essas características dos apóstatas. Sê conosco, ó Deus, para que não saiamos, ó Deus, 1 milímetro sequer na nossa exposição das tuas verdades, ó Deus. Que as nossas palavras não se sobressaiam, ó Deus, nem o nosso pensamento no que diz respeito ao nosso entendimento, senão, ó Deus, aquilo que o teu Espírito tem, Senhor, para dizer para os ouvintes nesta oportunidade. Mais uma vez também, Senhor, nós deixamos muito claro a nossa incapacidade, Senhor. Tudo, ó Deus, de bom provém de Ti, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Assim, Senhor, nos colocamos diante de Ti, intercedendo também, Senhor, pedindo de forma muito humilde que esta palavra seja compreendida, Senhor, pelos ouvintes, porque Deus é um aviso, é um alerta, Senhor, tão importante, que muitos têm caído, ó Deus, nas fábulas dos falsos mestres, nos contos, nas visões dos apóstatas sonhadores. Concede, ó Deus, entendimento. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como dissemos, irmãos, vamos continuar a exposição sobre esse texto. E queremos também, mais uma vez, lembrar os irmãos que o objetivo de Judas era instrumentalizar os crentes para identificar marcas que caracterizam os apóstatas.
marcas também que são conhecidas naqueles que nós também denominamos como falsos mestres, né? Os apóstolos e os falsos mestres, pouca distinção tem entre um e outro. Muitas vezes eles se confundem. Todo falso mestre é um apóstata, em sua grande maioria. Porque o que é um apóstata? Aquele que, de alguma maneira, conheceu a verdade, mas abdicou da verdade, abriu mão da verdade, preferiu a mentira, foi instruído, fez parte de uma igreja, mas começou a não seguir pela orientação, instrução do Espírito, senão pelo seu próprio pensamento. Deu ouvidos também aos falsos mestres, começou a interpretar a Bíblia da sua própria maneira. Nós queremos deixar claro aos irmãos que o nosso entendimento, irmãos, o entendimento da linha ortodoxa, em especial da linha reformada, é que o livre exame da Escritura, ele é desejado e estimulado, mas não a livre interpretação das Escrituras. A interpretação da Escritura não é para ser feita segundo os meus pressupostos, né? Segundo o meu entendimento. Todos nós devemos ler a palavra de Deus. Devemos examinar, vasculhar, meditar dia e noite na palavra de Deus. Mas não existem várias interpretações. Existe a verdadeira interpretação, a correta interpretação. E essa é que deve ser buscada. Então a diferença entre falsos mestres e apóstatas muitas vezes é muito sutil. Pelo menos Judas caracteriza os apóstatas como aqueles que entram sutilmente, sorrateiramente nas igrejas e começam a defender heresias. Têm aparência de cristãos praticantes, de cristãos piedosos, aparência no primeiro momento, demonstram certo conhecimento bíblico e até querem demonstrar que esse conhecimento é mais elevado, é superior, mas no final trazem grandes e muitas vezes imensuráveis prejuízos às igrejas. Por isso que Judas, ele procurou mostrar aos irmãos essas marcas para que os irmãos identificassem. A primeira marca que ele mostrou e que nós vimos eram que os apóstatas eram sonhadores alucinados. Pessoas que não têm discernimento espiritual, fazem a leitura e a interpretação das coisas que acontecem na igreja, no mundo, sob a sua ótica. Nós até dissemos que eles vivem numa perspectiva paralela, no mundo paralelo, no mundo de interpretação paralelo. A outra característica, eles são imorais. Por que são imorais? Porque quem, irmãos, sustenta o homem na santidade, numa vida de retidão, é a palavra de Deus. Mas os apóstatas, eles rejeitam a palavra de Deus. Novamente, nós dissemos, está ligado com a característica de sonhadores alucinados. Eles não seguem a sã doutrina. Então, quem não segue a sã doutrina não tem como trilhar pelas veredas da santidade. Além de sonhadores alucinados e imorais, eles são também insubordinados, porque eles se colocam acima das Escrituras, acima dos apóstolos. Não querem estar subordinados a ninguém, nem a Deus a quem dizem que servem. Eles querem dominar sobre as suas próprias vidas, por isso que eles não querem o senhorio de Cristo sobre eles. Eles colocam de lado a lei divina e estabelecem a sua própria lei, estabelecem a sua própria interpretação. São também difamadores, a quarta marca que Judas nos apresenta. Eles têm a prática de falar mal,
reprovar as autoridades, se opor àqueles que amam a lei, porque eles não estão sujeitos à lei. Até dissemos aos irmãos, tenham muito cuidado com aquelas pessoas que são insubordinadas, difamadoras. Eles não só têm um espírito crítico, não. Eles têm características de rebeldia. A quinta marca é que eles seguem, são seguidores de perversos. São discípulos de perversos. Isso é uma forma muito eficaz de identificar um apóstata. É observar quem ele admira, quem ele segue. É observar seu modus operandi. Judas nos diz que eles, os apóstatas, prosseguiram pelo caminho de Caim, o caminho do orgulho, da justiça própria. Caim não se submeteu, irmãos, ao que Deus determinou. Insisto, eu digo para os irmãos, mesmo depois de ser advertido por Deus, irmãos, ele foi exortado, orientado, instruído pelo próprio Deus, mas quis seguir pelo seu próprio coração. Deus disse: seu culto não foi recebido porque você não procedeu bem. Mas ele mesmo assim achou que poderia prestar um culto a Deus melhor do que Deus determinou para ele. Não se sujeitou aos princípios de Deus, não se curvou diante da autoridade da palavra de Deus. Olha, isso é uma marca muito forte do apóstata. Ele não se submete à palavra de Deus, diz: olha, irmão, é assim, é desse jeito, está aqui, está de Gênesis e Apocalipse, observe, observe. Você apresenta os textos, mas eles não se submetem. Esse é o caminho de Caim. Tem também o caminho de Balaão. Balaão não amava a Deus, não amava o povo de Deus, amava o dinheiro. Ele vendeu Israel ao rei de Moabe. Os apóstatas são insaciáveis. Veja, Balaão, de novo, ó, aparentemente ouviu a voz de Deus, não foi? Aparentemente. Externamente, num primeiro momento, ele não tinha o que fazer. Muitos apóstatas, irmãos, vivem, olha só isso, olha, eles vivem assim na igreja, mas como eles veem que não tem oportunidade, eles ficam caladinhos, ó, quietinhos. Muitas vezes passa muito tempo. Depois, na primeira oportunidade, eles começam a aparecer. Balaão, quando teve a oportunidade, fez o povo de Deus pecar, prevaricar. Na idolatria e na prostituição, no adultério. 2 tipos de adultério, né? Tanto espiritual como no adultério moral. Os apóstatas alteram a mensagem do evangelho para atrair os nécios, que sem sabedoria ouvem, mas os apóstatas querem, na verdade, se beneficiar, saciar sua ganância. Tem também, irmãos, muito importante, é a revolta de Corá. Como os apóstatas são insubordinados, não querem estar debaixo do governo divino. E que governo divino é esse? Ora, irmãos, Deus deixou autoridades para governar na família, na igreja e no Estado. Por que, irmãos, olha, que nos dias de hoje, a ideologia maligna que prevalece, ele quer destruir a família, o governo da família. Os irmãos acham que é por acaso que hoje há um combate exacerbado contra o machismo e o patriarcalismo? Não é só por causa dos exageros, não, irmãos, que existem abusos, exageros, pecados grosseiros, terríveis. Nós não estamos concordando com nenhum pecado, nada que esteja fora da palavra de Deus. Mas por trás disto
Satanás, ó Satanás, escondendo as coisas. Está a destruição da ordem que Deus deixou na sociedade. Na família, tem que começar com a família. Destruir essa estrutura. A opressão do pai. O pai oprime a mulher. O pai oprime os filhos com a sua autoridade. Ele quer mandar, ele quer prevalecer. Então, a mulher e os filhos ficam ali debaixo daquela opressão. É preciso acabar com isso. Quem estabeleceu essa ordem, irmão, foi o próprio Deus. Para que a sociedade viva em ordem. E olhe que ele já estabeleceu antes do pecado, antes da desordem. Foi assim que ele estabeleceu. Então, ele deu uma estrutura para a família, ele deu uma estrutura para o Estado, ele deu uma estrutura para a igreja. Os apóstolos se acham muito sábios para se curvar diante dessas determinações divinas. Então eles seguem o caminho de Corá, rejeitando a liderança de Deus, rejeitando a liderança da igreja, se revoltando com o ensino bíblico. Moisés disse: Deus deixou assim Corá, Datã e Abirão, não façam isso. Isso aqui é determinação divina. Ele disse: venham para cá para conversar. Moisés disse, Corá disse: não vamos mais obedecer suas ordens. Hoje veremos, irmãos, mais algumas destas marcas. A sexta marca na sequência é que os apóstatas são como rochas submersas ou pedras de tropeço. Vejam o versículo 12, parte A. Judas 12, a parte A diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Algumas traduções da Bíblia usam a expressão são como nódoas ou manchas malignas para rochas submersas. No paralelo desse texto, o apóstolo Pedro caracteriza os falsos mestres também como nódoas e deformidades nas festas de amor da igreja. Está lá em 2 de Pedro 2,13. Para entendermos melhor, irmãos, observando a palavra no original para rochas submersas é espilas, que nada mais são do que os conhecidos recifes. Aqueles recifes escondidos, submersos, que são muito temidos pelos capitães de navio, que podem facilmente afundar qualquer navio que esteja se aproximando para atracar, por maior que seja o navio. Os capitães ficam muito atentos, não é? E capitães experientes são necessários para poder conduzir determinados navios por locais, porque rapidamente, preste bem atenção nisso, irmãos, rapidamente, um navio que durou tanto tempo para ser construído, precisou de tanto tempo para ser projetado, ele pode vir a afundar. Basta colidir com um desses recifes. No contexto, podemos afirmar que estes apóstatas estão inseridos na igreja, mas eles, como essas rochas submersas, ainda não podem ser devidamente identificados. Por isso que são muito perigosos, porque estão submersos, fazem parte da membresia, fizeram uma profissão de fé, comungam da ceia, estão se banqueteando com os crentes nas festas de fraternidade, na mesa do Senhor. Essas festas, irmãos, de fraternidade eram aquelas realizadas para promover a comunhão, o partir do pão, que inclusive fazemos algumas vezes aqui na igreja. Todos os irmãos têm motivo para compartilhar as refeições uns com os outros. Se fazia naquela época também, desde a igreja primitiva, trazer das suas casas aquele que preparou para dividir com os irmãos, fazer aquela refeição na singeleza de coração. E nesse momento, os apóstatas eram como rochas submersas. Eles não mostravam suas garras, entravam
sorrateiramente nas igrejas, aceitavam a doutrina das igrejas, mas com suas próprias convicções internas, trabalhando silenciosamente para trazer novos entendimentos, cooptar crentes fracos, aproveitar as oportunidades, as brechas. E aqueles que entrarem nesse barco, no barco dos apóstolos, farão uma viagem rumo à desgraça. O comportamento deles é maligno, é maléfico para a igreja. Causam divisão. Porque eles não se submetem às autoridades. Eles vivem de modo imoral. Quando os apóstolos participam das festas promovidas com o intuito de nutrir e expressar o amor fraternal mútuo, eles vão, a Bíblia diz, Judas nos diz, para satisfazer seus apetites. Eles não vão para compartilhar do amor fraternal, eles vão para se beneficiar de alguma maneira. Em especial, porque como brutos, Judas chama de brutos, como animais, eles agem mais pelo instinto. Eles não têm o Espírito de Deus para lhes conduzir. Então eles vão lá para se satisfazer. Estão preocupados com a igreja. Estão preocupados com o irmão, com o mal que pode fazer ao irmão, à irmandade. Com esse comportamento de insubordinação, eles destroem a unidade e a harmonia da igreja. Não estão preocupados com a harmonia da igreja. Estão preocupados em satisfazer suas vontades, seus desejos, estabelecer as suas próprias vontades e determinações. Eu quero assim, eu quero desse jeito, eu entendo assim, eu interpreto dessa maneira. Preste atenção, irmãos, como podemos identificar aqueles que amam a palavra de Deus e os que não amam? Quem ama, irmãos, a palavra de Deus, ama a igreja, ama a unidade. Não participa das coisas da igreja para se beneficiar, para se satisfazer seu estômago, satisfazer suas vontades. Quem ama a palavra de Deus se submete ao senhorio de Cristo. Os apóstolos não se submetem. Quem ama a palavra de Deus luta pela unidade da igreja. Satanás usa seus discípulos para quebrar essa unidade, para criar divisões, criar confusão. O apóstolo não está preocupado com a divisão. Esse é o objetivo dele. Ele quer os seus discípulos, ele quer aqueles que lhe seguem. E pouco importa os demais. Por isso que as divisões são sempre uma estratégia satânica de afetar a estabilidade da igreja. Então os apóstolos são como essas rochas submersas nas festas de fraternidade para serem pedra de tropeço, para se aproveitarem dos momentos de refeição comunitária para, sem qualquer recato, satisfazerem suas vontades, sem medo ou temor das consequências dos seus atos. Essa é a sexta marca. São como rochas submersas, pedras de tropeço. A sétima marca dos apóstatas, trazidas por Judas, é que eles são pastores de si mesmos, ou pastores que a si mesmos se apacentam, está ainda no versículo 12. E aqui, lógico, precisamos refletir sobre o papel do pastor para entender melhor essa marca dos apóstolos. Judas, aqui, irmãos, está fazendo uma referência direta à condenação que Deus fez sobre os pastores espirituais de Israel. Os irmãos lembram que as características aqui de Judas leva tudo a entender que ele está se dirigindo, os primeiros destinatários dessa carta eram normalmente judeus, entende-se que eram judeus. Ele está falando numa linguagem que o judeu conhece bem. Porque o profeta Ezequiel, ele pronunciou uma condenação de Deus aos pastores espirituais de Israel, que não cuidavam do povo de Deus.
mas cuidavam de si mesmos. Eles não se preocupavam com o povo. Lá em Ezequiel 34, eu vou ler para os irmãos, o versículo 2 diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 8: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Versículo 9: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Os apóstolos são como esses pastores, não estavam preocupados com o rebanho. As ovelhas estavam sendo devoradas pelas feras do campo, e eles não iam atrás para proteger. Quando iam atrás das ovelhas, era porque eles estavam querendo se beneficiar de alguma coisa, explorar as ovelhas, não pastorear. Irmãos, os verdadeiros pastores têm cuidado com as ovelhas. Eles se preocupam. Eles querem seu bem-estar espiritual. Por isso que a primeira coisa, uma coisa primordial para você identificar um pastor, é por meio da instrução da palavra. Irmãos, um falso pastor, um apóstata, um falso mestre, não se preocupa em instruir, em ensinar, em pregar, em exortar, em repreender, em ajudar. Ele não se preocupa. Ele não se esmera. Ele não se esforça para que a ovelha seja bem nutrida, com bom pasto. Ele não vai procurar levá-las às águas limpas e tranquilas para que sejam dessedentadas, ou seja, para que a sua sede seja então saciada. Uma grande diferença entre os apóstatas, os falsos mestres e os verdadeiros pastores é que o interesse do pastor de fato está centrado em ensinar as justas veredas para que os irmãos trilhem por elas. O apóstata foca em se dar bem, no lucro que a ovelha pode lhe dar. Não perde a oportunidade de explorar as ovelhas. É por isso, irmãos, é fácil entender, por isso que eles substituem a verdade pela mentira, para poder alcançar seus benefícios financeiros. É por isso que eles mercadejam a palavra em vez de pregar com fidelidade a palavra. Um pregador conhecido disse a respeito dos apóstatas e falsos mestres o seguinte: eles fazem da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, do evangelho um produto e dos crentes consumidores. O que lhes move, o que lhes estimula, o seu oxigênio é a ganância. Então eles se mantêm no ministério pela ganância, pelo desejo de sempre querer mais. Então os apóstatas ficam de olho no retorno financeiro, tomam para si e nada dão em troca. Os verdadeiros pastores dão o que há de mais valioso, a palavra de Deus. Eles se esforçam para entregar o alimento que sacia a alma das ovelhas. Eles sabem que é a única forma, essa é a única forma de conduzir as ovelhas para o céu e protegê-las dos lobos devoradores. Pregar a palavra fielmente, ensinar, mostrar as marcas dos falsos para que as ovelhas identifiquem e fujam. O que é que os apóstatas fazem, irmãos? Dão aos crentes o que eles gostam. Entendeu? Os falsos mestres dão aos crentes aquilo que lhes faz felizes, alegres,
aquilo que lhes faz entreter, seu entretenimento. Eles dão aquilo que sempre deixa as ovelhas alegres, contentes, para enganá-los, porque eles querem se aproveitar do rebanho. O que é que os verdadeiros pastores fazem? Dão o que a ovelha precisa, e não o que a ovelha deseja. Por meio da palavra, ele sabe o que a ovelha precisa. Muitas vezes a ovelha deseja alguma coisa diferente, mas ele não dá. Isso não é bom para você. Isso não vai lhe fazer bem. Aparentemente está bonito. Esse pasto aí, esse pasto está verdinho, mas não se engane. Não se engane, que no meio dessas folhas aí tem ervas venenosas. Você vai comer e vai lhe fazer mal. Venha por aqui. Esse pasto não está tão verde, não. Esse aqui não está tão verde como o outro, mas esse aqui tem nutrientes. Marcas dos apóstatas que vimos hoje: rochas submersas. Segundo, pastores de si mesmos, ou pastores que apacentam a si mesmos. Em oitavo lugar, na sequência, esterilidade. Observem aqui, irmãos. Vou ler do início do 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Isso significa dizer que os apóstatas são pessoas estéreis. Elas não têm o que oferecer. É estéril. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Ela não tem o fruto devido, mas ela tem fruto. Essa é a grande questão. Ela não tem o fruto correto, mas tem fruto. Daí enganar. Olhe, acompanha aqui comigo. Nuvens sem água. Sabe o que é isso? Aparência. O que é que você espera de uma nuvem? Que ela traga água. O que é que você espera de uma árvore frondosa na época certa? Você espera fruto. Então elas têm aparência. Têm aparência de pessoas produtivas. Elas têm aparência de crente. Elas têm aparência de alguém que tem algo para oferecer. Mas na hora de apresentar o fruto correto, não tem nada. É uma decepção muito grande. A primeira metáfora que Judas usa aqui para ilustrar isso é nuvem sem água. Aqui no sertão, irmãos, as nuvens são sempre desejadas e muito bem-vindas, não é verdade? Todos nós desejamos nuvens. Ela é aguardada por todos, principalmente para quem planta. Deseja a nuvem no tempo certo, como uma árvore que produz no tempo certo. Como o salmista diz, no devido tempo dá o seu fruto. Todos, em toda época, em todo tempo, tem muita expectativa das chuvas. Na época que essa carta foi escrita, se aguardava com expectativa as chuvas. Aqui na nossa região se aguarda com expectativa as chuvas. Em Provérbios 25:14 está escrito: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Os apóstatas, eles se gabam de terem o que não têm. Eles dizem que tem algo para dar, para oferecer, mas não tem nada. Ou o que tem para oferecer é ruim. Por quê? Porque lhes falta a palavra. Eles não têm fruto porque não estão ligados à oliveira verdadeira. Como está lá em João 15:1.
Cristo diz que quem permanece nele, esse dá muito fruto, porque seu pai é o agricultor. Quem confia, irmãos, em apóstatas, em falsos mestres, não apenas vai ter grande decepção, mas vai ter grande prejuízo. Vai desperdiçar seu esforço, sua energia, seu tempo, seu investimento, suas expectativas. O apóstata não tem água nas nuvens e por isso vai deixar, sabe o que? A terra seca, árida. O agricultor planta, investe tempo, suor, semente, insumos, ara a terra, prepara a terra e aguarda com expectativa a chuva. E quando ela não vem, é uma decepção, é um prejuízo enorme. A água traz vida. Os apóstatas são como nuvem sem água, trazem morte, porque pregam mentira e são uma mentira. Mas eles são atraentes, porque a nuvem traz esperança, não traz? São atraentes, mas são inúteis, porque estão desprovidos de água. A outra metáfora que Judas traz é árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Tem algo muito interessante aqui, irmãos. Além do que já dissemos que essas árvores estão desprovidas dos frutos, né? Judas diz que elas estão duplamente mortas, desarraigadas. Kistermaker diz que para o agricultor essas árvores eram inúteis e, portanto, ele mesmo as tirou do solo para dar espaço a outras árvores. Em seu estado desarraigado, a madeira secou-se, de modo que o agricultor podia dizer que estavam duplamente mortas. Eu quero, irmãos, que os irmãos entendam e observem o significado espiritual. E como o apóstolo Pedro nos ajuda a confirmar ainda mais o ensinamento dessa morte dupla. Veja como é uma morte dupla. Os irmãos vão lembrar, lá em 2 de Pedro 2,20, diz o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, duplamente morta. Estava morto e ficou morto duas vezes, desarraigado. Tiveram conhecimento, os apóstatas tiveram conhecimento, tiveram contato com a verdade, mas deixaram-se enredar de novo e foram vencidos, duplamente morto. Não há, irmãos, como produzir frutos espirituais quando se nega Cristo como seu único Senhor e Salvador da vida. Não tem como produzir fruto, não tem como produzir o ramo produzir fruto se ele não está ligado na videira, de onde procede a seiva. Todos que estudam ciências desde os primeiros anos sabe que a seiva ela circula na planta e é por meio dela que a planta é nutrida, que ela pode crescer, que ela pode gerar flores e frutos, folhas, flores e frutos. Há muitas pessoas, irmãos, se iludindo e outras iludidas com as aparências dos apóstolos. Veja, eles têm aparência de crente, de cristãos, porque suas árvores estão frondosas, cheias de folhas na estação certa. Mas quando se vai ver de perto, não se acha fruto, como na parábola da figueira estéril, que está lá em Lucas 13,
do 6 ao 9. Agora preste atenção, eu disse aos irmãos. Pastor, ora o senhor disse que não tem fruto, ora o senhor disse que tem fruto, mas não é fruto. É exatamente isso. Porque ele não tem o fruto certo. Mas tem pseudo-frutos. Eu vou dizer aos irmãos o que é. Se você for, você vai encontrar outros tipos de frutos. E eu vou lhe dizer que frutos são esses. Você vai encontrar, em alguns, educação, religiosidade, cordialidade, fraternidade, obras boas, caridade, linguajar cristão, vestimenta cristão, solenidade, evangelização, fervor, sacrifício, louvor, abnegação e etc. Mas isso é ruim, pastor? Isso aqui, irmãos, são chamados de pseudo-frutos porque podem ser produzidos pelo próprio homem. Você não pode ser uma pessoa educada e não ser cristão, um verdadeiro cristão? Pode, não pode? Você não pode ser uma pessoa religiosa e não ser cristão? Pode. Você pode realizar obras boas e não ser cristão? Pode. Ser caridoso, ter um linguajar cristão, se vestir como cristão, evangelizar, manifestar fervor, cultuar e não ser cristão? Pode. O que é que você tem que procurar? O fruto certo. Onde está esse fruto? Está lá listado em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. Primeiro, que é o fruto, né? É o amor. Que amor é esse? A Deus, acima de todas as coisas. O temor e o tremor a Deus. Temer, ofender a Deus. Tremer diante da presença de Deus. Se curvar diante da palavra de Deus. Amar o próximo. O outro fruto é alegria. Quando o centro da satisfação está em Deus. Ele se alegra em fazer parte do reino de Deus. Em fazer a vontade de Deus. Você vê alguém alegre em fazer a vontade de Deus. Mas não faz a vontade de Deus assim. Eu estou fazendo, mas assim, né? Tem que fazer, né? Deus não mandou? Vou fazer. Não é assim, não. É alegria. Onde você identifica onde está a maior alegria dele. O salmista disse: o meu prazer está na lei do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa alegria. Tem que ter cuidado, porque muita gente pode manifestar alegria. Pode manifestar ter paz também, é outro fruto. Mas o fruto do Espírito manifesta paz em circunstâncias desfavoráveis, não só paz, quando tudo está caminhando bem. Mas a pessoa, quando está em paz, em equilíbrio, mesmo quando as coisas ao seu redor não estão tão favoráveis. Longanimidade é outro fruto, né? O que é isso? Suportar o outro, ser longânimo, ser perdoador. Ser perdoador, não é perdoar uma vez, não. Perdoei uma vez, a segunda. Já perdoei? Ser longânimo, paciente. Olha o outro fruto, benigno, fazer o bem até o inimigo. Bem dizer aquele que lhe maldiz. Isso é fruto do Espírito. Não, eu bendigo quem me bendiz e maldigo quem me faz mal. Não é assim? Não, o fruto do Espírito não é assim, não. É bondoso. Não pense em si mesmo em primeiro lugar.
Não coloca suas necessidades em primeiro lugar. Outro fruto, fidelidade, é fiel a Deus e a sua palavra. Ele não é só fiel a Deus quando é favorável ser fiel a Deus. Quando o preço a ser pago é pequeno, não, esse preço eu posso pagar. Aí quando o preço é alto, não, isso aí não dá não. Deus está pedindo demais, está assim também, né? É demais. Olha o que é que Deus está me pedindo. Deus está pedindo para eu tenho um colega, rapaz, desde a infância, agora era até gente boa, mas agora está com um mau costume. Está com palavreado indecente. Agora, rapaz, está com a imoralidade. É meu amigo desde pequeno. A palavra de Deus diz que é para eu andar com justos. Ele não é justo, não. E agora? Vou pagar esse preço. Preço muito alto, meu amigo. Fidelidade a Deus, a sua lei, a sua palavra. Mansidão. Deus está me pedindo para engolir sapo. Tão ruim. Posso explodir, não, assim, umas 2 vezes e engolir um sapo de uma vez ou outra perdidas? Não. Ser manso. Ter domínio próprio. Não ser controlado pelos sentimentos. Não ser controlado pelas circunstâncias. Domínio próprio tem a ver também com contentamento. Está ligado? Esses são os frutos que você tem que procurar. São os frutos verdadeiros. Tenha cuidado, porque outros frutos podem ser produzidos. Paulo disse, no passado eu era irrepreensível. Se alguém pudesse se gabar de alguma coisa, eu, mais do que todos vocês. Eu tinha muito fruto para mostrar. Em outras palavras, contextualizando, né, aqui a pregação, Paulo tinha ou não tinha, meus irmãos, muita coisa para mostrar. Externamente, ele não era um religioso de primeira classe, com carteirinha, passe livre, em qualquer sinagoga, qualquer lugar, conhecido de todos, não era? Tem que procurar, irmãos, o fruto que o Espírito produz, não o fruto que pode ser produzido pelo homem. Concluindo, versículo 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas, irmão, nesse versículo, nos mostra as duas últimas metáforas para descrever os apóstatas, que também estão acompanhadas de qualidades morais, e por fim o destino dos apóstatas. A primeira dessas metáforas, o profeta Isaías nos ajuda a entender melhor. Lá em Isaías 57, 20, diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. É o que, em outras palavras, Judas está falando aqui. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Então, que marca é essa? A inquietude, a agitação. Os apóstatas são pessoas inquietas, instáveis, imprevisíveis como as ondas do mar. Você não pode prever a onda do mar. Você vê que a onda quebra, mas uma onda não é igual a outra. Você está no mar, você vê uma onda igual a outra. Exatamente igual, você não vê. Uma quebra aqui, outra quebra ali, uma chega mais para perto, outra chega mais para longe. É uma imprevisibilidade a onda do mar. Judas diz que eles são inquietos. Por que eles são inquietos? Porque não reside o Espírito Santo neles. A natureza deles é que os governa. Suas inclinações os governam. É claro que externamente alguns mantêm a aparência de tranquilidade, mas por dentro são agitados. É isso que eu digo aos irmãos, chegue mais perto, você vai conhecer, você vai ver o fruto. Assim, aparentemente, tem folha, mas folha, você acha que afastando as folhas você vai encontrar o fruto, mas não vai não.
Às vezes, aparentemente, a pessoa é tranquila, mas por dentro é uma pessoa agitada, inquieta. E essa inquietude e essa agitação está muito ligada ao orgulho, à altivez de espírito, porque ela não se curva à palavra de Deus. Ela não se curva o senhorinho de Cristo. Quando são confrontadas com a palavra, elas se inquietam muito. Ficam assim, muito agitadas, nervosas. São confrontadas com a palavra. Há os que claramente não conseguem se conter e até pronunciam palavras iradas e obscenas. Eu vou dar 2 exemplos, irmãos, viu? Um deles, eu vou citar o exemplo, vou dizer o milagre, mas não vou citar o santo, como diz um de nossos ditos populares. Um desses apóstatas, em uma oportunidade, quando pregava sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, chegou a dizer que a mulher samaritana poderia ter interpretado que Jesus estava se referindo ao seu sêmen, quando se referiu à água viva que lhe daria. Esse João 4, o contexto de João 4. Jesus disse, pediu à mulher água e ela ficou espantada, a mulher samaritana, como ser judeu me pede água? Aí Cristo disse, né? Se você soubesse quem está lhe pedindo, me pediria água. E eu lhe daria água viva. Ele disse que a mulher samaritana poderia interpretar que Jesus estava se referindo ao seu sêmen. Palavras obscenas, incabíveis. Outro herege, com palavras e insinuações indecentes, com referência a Gênesis capítulo 6, disse que anjos tiveram relações sexuais com mulheres. E se os irmãos verem o contexto, eu não vou citar nunca as palavras que ele disse. Coisas terríveis. Apóstatas. Imorais. Um deles por fora parece ter uma quietude, né? Ondas bravias que espumam suas próprias sujidades. Quer ver se agitar? Confronto com a Escritura? Ele bota para fora. Essas pessoas, os crentes devem se afastar das suas palavras, dos seus atos perversos. Não assista seus vídeos, não ouça suas pregações. Você vai absorver suas sujidades. A última marca que Judas nos mostra é inconstância. Falta de direção. No final do versículo 13 está dito, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas deu vários exemplos da natureza, né? Se nós observarmos, ele mandou a gente olhar para o céu, para as nuvens, não foi? Nuvens sem água. Mandou olhar para a água, ondas. Mandou olhar para a terra, as árvores. E agora manda olhar para o céu, estrelas errantes. Ele quer que a gente olhe para cima. Contemple os astros. Qual é a razão? Nós sabemos que os astros celestes, conhecendo as estrelas, os determinados planetas, se você souber, você se orienta pelas estrelas, não se orienta? Se você souber, se você não tiver nenhuma bússola, nenhum mapa, você pode seguir para o norte, para o sul, olhando os astros. Eles estão lá. Deus os colocou fixos no céu. Por eles você pode se orientar, mas não os apóstatas. Jesus está dizendo aqui, esses não têm curso definido. Você não pode confiar neles. Eles não têm um curso reto. O que é que diz Judas? Estrelas
errantes. Esse errante é porque você não tem um curso certo, não tem uma direção. Não tem nem ortodoxia, nem ortopraxia. Eles não seguiam pela Escritura. Como é que eles vão saber o caminho? Como é que você pode saber o caminho a seguir se você está ouvindo um apóstata que é uma estrela errante? Ao invés de guiar pelo caminho certo, seu curso vai levar para onde? Para a condenação eterna, para o caminho errado. As marcas, irmãos, dos apóstatas que nós vimos são, deixa eu lembrar para os irmãos, são 10. Sonhadores, imorais, insubordinados, difamadores, discípulos de perversos, rochas submersas, pastores que a si mesmos se apacentam, são estéreis, são inquietos e são inconstantes. Por que devemos estar atentos às marcas distintivas dos apóstatas? Judas conclui aqui dizendo: seu destino é a escuridão, a negridão das trevas, para sempre. Eles seduzem as pessoas ao erro, apartam-as da verdade e as conduzem ao abismo que elas mesmas serão lançadas. Veja, irmãos, o versículo 6 de Judas é o mesmo destino dado aos anjos caídos que Deus colocou em prisões, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esse é o destino dos apóstatas. Estão vendo? Porque Judas dedicou essa carta e esses trechos dessa carta, pequena, mas densa, para advertir e exortar a igreja desse perigo. São muito perigosos. E milhares e milhares e milhões de pessoas estão dando ouvidos a eles. Que Deus abra nossos olhos, irmãos, e entendimentos, para que a gente possa identificar esses impenitentes em tempo oportuno e não cair nessa cilada. Amém.